Queria dizer que eu estou gravando aqui onde o cenário é um pouco menos bom, porque onde eu sento o cenário fica ótimo. O Príncipe Gatsby está dormindo e eu não vou acordá-lo para a produção de conteúdo, né? Então, eu sentei aqui onde vocês veem a varanda feia, em vez de eu sentar no banquinho onde vocês só veem a estante bonita, porque, né, vocês podem lidar com um cenário mais feio pra eu não ter que acordar o gato. Eu vim aqui para responder a um pedido do povo do meu Instagram. Eu sei que a gente não tá no Instagram, mas eu vou responder ao povo do meu Instagram, que é: pra que eu uso tanto caderno? E como é o meu ecossistema de cadernos? Eu adorei esse termo. Eu sou uma pessoa muito analógica na maneira como eu penso. Eu uso muito caderno, eu escrevo muito à mão, eu me organizo escrevendo à mão. Gosto do hábito de escrever, faz eu pensar melhor, faz eu conseguir guardar melhor as ideias sobre os livros que eu leio, as coisas que eu penso, organizar textos, tudo mais. O propósito desse vídeo é, obviamente, só autorizar todas as loucas da papelaria no mundo. A próxima vez que você estiver numa papelaria querendo comprar mais um caderno e a pessoa com você falar: mas você não precisa de mais um caderno, você vai falar: preciso sim, porque eu não tenho um caderno para... Daí você insere aqui o uso que você quer, porque é óbvio que você precisa de um caderno para cada coisa diferente. É lógico. Estou planejando comprar um daqueles cadernos que é uma capa de couro, você coloca vários caderninhos dentro. Eu vou trabalhar na biblioteca e eu vou trabalhar em coisas diferentes, aí eu preciso sair com vários cadernos diferentes. Meu plano é comprar um desses. Acontece que eu tenho muito caderno. Eu acumulei ao longo dos anos. Eu comprei, eu não posso ver um caderninho que eu compro. Viajando, loja de museu, caderninho de loja de museu é a minha perdição. Eu não quero comprar um caderno novo, por mais que faça sentido, enquanto eu tenho vários aqui. Quero tentar usar o que eu tenho. Conforme eu for diminuindo esses cadernos, eu compro um desses. Alguns usos que eu acho que nunca vão para esse caderno de couro com os pequenininhos dentro, que vão ser sempre cadernos separados, mas eu quero tentar usar um pouco mais os cadernos que eu tenho aqui em casa antes de comprar um novo. Não me impede comprar um novo sem eu ter acabado com todos. É claro que eu não sou esse tipo de pessoa que diz: eu só vou comprar um caderno novo quando eu acabar com todos. Não. Tentar diminuir a quantidade de cadernos encostados aqui em casa antes de fazer essa troca. Enfim, quantos cadernos eu uso, para quê? Como e como que eu me organizo com todos eles nas minhas muitas atividades diferentes. Eu uso um planner de papel. Eu uso também a agenda do Google, mas eu uso depois só para colocar os compromissos que eu já organizei aqui. Minha principal atividade é traduzir, mas eu também tenho outros projetos, eu faço outras coisas, principalmente esse ano os meus trabalhos têm diversificado bastante. Eu tenho dado curso, feito mediação, eu tô escrevendo um romance, eu vou falar disso no caderno de romance, e eu tô com uma pesquisa nova, que eu espero começar um pós-doc. Tento organizar meu dia em blocos de trabalho. Eu faço isso no planner. A semana ser assim vertical, tá vendo? Ter a coisa compridinha pra cada dia, porque como eu vou blocar meus tempos de trabalho, isso me facilita. O planner específico é da Important Flowers, que é a editora da Sofia Coppola, e eu comprei quando eu fui no evento para conhecer a Sofia Coppola em Paris. Então, claro que a coisa mais importante sobre ele é que ele é autografado por ela. Mas então, eu uso sempre um planner de papel, que tem semana vertical desse jeito. E toda sexta-feira, depois que eu termino o meu dia de trabalho, então depois que eu fiz tudo que eu ia fazer naquela semana, eu planejo a próxima semana. Isto, quais são as coisas que têm que ser feitas, prazos, quanto eu tenho que trabalhar de cada projeto, e daí eu vou alocando em blocos de trabalho. O planner da semana é isso, é ter certeza que eu fiz caber tudo que eu quero e preciso fazer na minha semana, e eu tenho feito um esforço de ser mais realista com isso. Acho que pode ser um outro vídeo, como eu me organizo sendo freela e tendo projetos pessoais, mas foi um processo bastante longo até, de eu entender o quanto cabe num dia e o quanto cabe numa semana, e a agenda de papel me ajuda a visualizar isso. Uso esse caderninho aqui como, não é um bullet journal, porque não é bem, mas como um caderno de organização pessoal mais ampla. Todo mês eu faço tipo uma primeira página do mês, assim, decoradinha, bonitinha, tipo fevereiro, e aí eu anoto meus prazos, os temas da newsletter que eu já pensei, eu anoto os vídeos que eu quero fazer pro Instagram, o que eu vou fazer de acadêmico, então com qual projeto que eu tô trabalhando, quais são meus freelas, qual é o prazo de cada um deles, quantas páginas por semana eu vou trabalhar de cada tradução. Desenho uma rotina ideal também, que eu não
cumpro, claro, e não sou assim super rígida, mas eu acho que me ajuda a ter na minha cabeça como seria a minha rotina ideal, qual é o plano geral das coisas, pra daí eu ter mais flexibilidade de ir organizando, mexendo, tirando. Os projetos que eu quero fazer, eu quero me comprometer, mas uma semana que não tá cabendo tudo, eles podem cair, tudo bem. Tarde de trabalho, que se alguma coisa acontecer, ou se eu só não tiver muito afim, pode cair. Eu gosto de ter essa ideia, né? Essa rotina ideal pra pensar essas coisas. Que eu organizo o mês. Então, posts pro YouTube, posts pro Instagram, newsletter, prazos daquele mês, o que eu vou traduzir naquele mês, o que eu tô trabalhando academicamente naquele mês, o que eu vou escrever, tudo isso. Todo início de mês eu paro, sento, faço essa avaliação de como vai ser meu próximo mês, organizo as coisas, anoto meus prazos, reorganizo toda a minha vida. Me custa algumas horas, mas é algo que eu gosto de fazer. Vocês viram, eu decoro, eu faço essas coisas bonitinhas, então é meio divertido também. Esse caderno aqui é da Livraria da Travessa. Comprei na Bienal, na Livraria da Travessa dentro da Bienal, porque ele tem um gatinho. E aí eu não resisti. Aí vamos começar com meus muitos cadernos de projetos. Esse caderno aqui é onde vai todas as coisas dessa investigação que eu tenho feito sobre desejo e literatura. Eu dei o curso na Escrevedeira em janeiro, eu preparei ele nesse caderno. Coisas que eu leio nessa temática, eu ficho nesse caderno. Eu vou mostrar como eu ficho. De novo, pode ser um novo vídeo, só como eu faço fichamentos. Mas eu vou fazendo assim, eu vou anotando os pontos que me interessam, os pontos principais para o meu projeto e anotando as páginas onde aquilo tá. Então, livros que eu li para preparar esses cursos, coisas que eu li para newsletter, um vago plano de um livro de ensaio sobre esse tema, tudo isso vai nesse caderno. Então, esse é o caderno para toda essa investigação sobre desejo e literatura. Esse caderno eu roubei do meu antigo trabalho. Como eu falei, eu tô com uma nova pesquisa acadêmica, eu tenho planos de fazer um pós-doutorado, eu pedi uma bolsa pra FAPESP, tô esperando. Mesmo que seja uma resposta negativa, eu quero tentar, enfim, outras bolsas, outros processos, eu tô com essa pesquisa. Eu tenho 2 cadernos pra essa pesquisa. O primeiro é o caderno de fichamentos, então, esse aqui. É grande, formato grande e não pautado, porque é como eu prefiro pra fichar. Cabe mais coisa numa página, eu tenho a mão mais livre pra ficar puxando setinha, fazendo, enfim, associações, todo esse tipo de coisa. Igual os fichamentos que estão naquele outro, é que aí esses são os livros e textos em relação à minha pesquisa acadêmica. O caderno aqui é da Esquise Books. Mas eu tenho um segundo caderno para esse projeto, que é esse caderno menorzinho aqui. Aqui ele é um caderno de fichamentos. Aqui é um caderno de organização. Quais são os livros que eu vou ler, quais são os autores que eu tenho que pesquisar. Num artigo, daí aparece textos que eu acho que podem ser interessantes, eu vou anotando aqui. Quando eu começar a escrever qualquer coisa sobre isso, é onde eu organizo a linha de raciocínio. Escrevi um artigo nessa semana, eu organizei a linha de raciocínio desse artigo aqui. Tem uma coisa escrito corpus, daí tem todos os livros que eu vou trabalhar. Isso aqui já mudou, já 1000 vezes, mas é isso. Quais são os romances que eu vou trabalhar nessa pesquisa? Quais são minhas ideias, coisas que eu vou pensando, associações que eu vou fazendo, isso tudo vai nesse caderno. Essa semana também comecei a usar ele como meu caderno de alemão. Eu deveria pegar um outro, acho, pra ser o caderno de alemão, mas a aula já tinha começado, esse caderno tava perto e eu voltei para o alemão por causa dessa pesquisa. Então eu achei que fazia sentido. Então é isso, é um caderno para organização da pesquisa, afazeres dela, textos que eu posso querer ler, ideias soltas, tudo isso. Não fichamento. Fichamento tem um caderno só pra isso. Esse aqui, como o roxinho, eles são iguais, eu também roubei do meu trabalho. Estou escrevendo um romance. Eu acho. Aí, o que você escreve no seu caderno de romance? Alguém leu e me dá qualquer tipo de feedback, eu anoto aqui. Quando eu faço alguma oficina, algum curso, alguma coisa de escrita literária, eu anoto aqui. E conforme eu vou escrevendo, às vezes tem coisas que você pensa, eu tenho que lembrar de checar se eu já falei isso. Ou, eu quero ter certeza que eu fiz isso. Ideias que eu vou tendo enquanto eu escrevo vão aqui. Isso que eu tô lendo pra pesquisa do romance, estão sendo anotadas aqui também. Eu tô fichando nesse caderno. Esse aqui é um caderno da Flying Tiger, aquela Daiso dinamarquesa que tem na Europa. Ele já tá bem acabadinho, coitado, mas, enfim, é ele. Um diário pessoal, que é só um diário. Eu mantenho diários desde criança, eu nunca deixei de manter diários na minha vida. Eu acho que eu ia enlouquecer se eu não mantivesse diários. É como eu organizo minha cabeça, é como eu entendo o que eu tô sentindo, é como eu vivo no mundo. Períodos em que eu escrevo mais, períodos em que eu escrevo menos. Eu atualmente me coloquei num ritmo de tentar escrever uma vez na semana, pelo menos, se eu preciso escrever. Outros dias eu simplesmente escrevo, claro, mas me forçar pelo menos um dia na semana a sentar e escrever. Eu não registro coisas, eu não narro coisas, ele é só um despejo de mim mesma. Às vezes é bem escrito, às vezes não é, às vezes tem nomes das pessoas, às vezes não tem. Ele é só, tipo, eu só preciso escrever
E eu escrevo e eu sempre mantive um diário desses há muitos anos. Esse aqui é da Moleskine. Por isso que eu falei que mesmo que eu compre aqueles cadernos que é um negócio de couro com vários caderninhos dentro, eu acho que ele não vai suprir todas as minhas necessidades de caderno, porque é isso, eu não vou andar com o meu diário pessoal por todos os lugares. Ou mesmo aquele caderno da travessa que eu mostrei, onde eu organizo meu mês, não acho que é um caderno que eu vou andar com ele todo dia. Mas esses cadernos de projetos, então o caderno do romance, o caderno da pesquisa, o caderno dessa investigação sobre desejo, talvez o caderno de fichamentos, são coisas que pra mim fariam sentido ter um só. Que são mais ou menos o mesmo caderno, só que eu uso um pra cada trabalho diferente, pra cada projeto diferente. Acho que talvez fizesse mais sentido e eu carregasse menos peso se fosse num desse. Eu acho que talvez renda outros vídeos sobre como que eu organizo pesquisa, como que eu faço fichamento, como que eu organizo meu mês, meu trabalho, como que é ser freela e ter projetos pessoais. Acho que são todas coisas que as pessoas me perguntam e vale. Mas o meu ecossistema de cadernos é basicamente esse. E me contem como vocês usam cadernos, me contem onde vocês compram cadernos. Eu amo um caderno bonito. Sou a louca da papelaria, me indiquem papelarias, me indiquem coisas. E vamos trocar figurinhas sobre ser muito analógica.